Antes de começar, não esquece de dar like e virar membro para ajudar o canal aí. Tamo junto. Agora, vamos para o recap. Uma aldeia está sendo atacada por um monstro chamado Yoma, seres que se alimentam de carne e sangue humanos e podem mudar de forma para parecer humanos. Com as baixas aumentando, o líder da vila decide pedir ajuda na forma de uma Claymore, uma guerreira híbrida meio humana, meio Yoma. Quando a Claymore chega, ela encontra a única pessoa que não a teme, um jovem chamado Raki, que passa o dia com ela. Ele volta para casa e descobre que seu irmão Zack era o Yoma. Quando está prestes a ser morto, uma Claymore entra e consegue matar o Yoma. Raki segue a Claymore até o deserto, mas desmaia. Quando ele acorda, descobre que a Claymore o deixou em uma pousada e rapidamente vai procurá-la. Ele encontra outra Claymore na floresta que é, na verdade, outro Yoma que o captura. A Claymore aparece novamente, elimina o Yoma e salva Raki. Ele decide segui-la em sua jornada e descobre que seu nome é Claire. Claire é vista matando um pequeno número de Yoma em uma cidade acompanhada por Raki. Mais tarde naquela noite, Claire se afasta dizendo a Raki que precisa ir ao banheiro e que ele não deve segui-la. Na floresta, ela encontra seu responsável, Rubel, um membro da organização encarregada de controlar e dar missões a Claire. Ele lhe dá roupas novas e um cartão preto. Claire abre e fica chocada com o símbolo dentro. Ela volta para Raki e diz que partirão para um lugar novo no dia seguinte. Claire deixa Raki em uma hospedaria na cidade enquanto vai para a missão, mas Rubel aparece diante de Raki. Ele lhe conta que Claymores podem perder seu lado humano e se transformar em Yoma, e quando isso ocorre, elas precisam ser mortas. Raki entra em pânico e corre atrás de Claire. Ela revela a Raki que estão ali para matar um Claymore que está ultrapassando seu limite de Yoki e está quase despertando. Claire explica que eram amigas e costumavam se confortar quando estavam sendo transformadas em Claymores. O Claymore aparece e tem uma conversa emocional com Claire, que revela que o nome do Claymore é Alina. Claire então corta sua amiga ao meio enquanto Alina se desculpa e agradece por matá-la antes que ela desperte. Depois, a Claymore de Alina é colocada no chão para marcar seu túmulo. Após a morte de Alina, Rubel envia Claire para Rabona em sua próxima missão. No entanto, Rabona não permite a entrada de criaturas sobrenaturais, incluindo as Claymores, então Claire tem que usar uma pílula supressora de Yoki para manter sua identidade em segredo. Infelizmente, isso faz com que ela perca a capacidade de sentir o Yoma e terá que procurar de maneira mais difícil. Ela e Raki entram na cidade sagrada disfarçados de irmãos procurando vender alguns itens. Eles vão à igreja e se encontram com o padre Vincent, o homem que pediu ajuda a Claymore. Mais tarde naquela noite, Claire se encontra com ele novamente e, após obter pouca informação, pede que cuide de Rek caso ela morra. Ela sai, mas é emboscada por Galk e Sid, dois guardas que suspeitam que ela seja uma Claymore. Na manhã seguinte, os soldados entram no quarto de Claire e Rek e acusam Claire de ser uma Claymore. Eles veem que os olhos de Claire são castanhos, não prateados, mas ainda suspeitam dela, mas Rek consegue convencê-los de que ela é apenas uma normal. Menina, ela se encontra novamente com o padre Vincent e diz a ele que acredita que o Yoma é um comilão voraz e que irá caçá-lo novamente à noite. Quando anoitece, Claire sai em busca do Yoma, mas é mais uma vez atacada por Galk e Sid. Após uma breve luta, eles ouvem um grito vindo da catedral. Claire se dirige para lá, mas não consegue sentir o Yoma e é atacada. Galk e Sid tentam ajudar, mas precisam ser salvos por Claire. Durante a batalha, ela é empalada pelas garras extensíveis do Yoma. O Yoma larga Claire gravemente ferida e volta sua atenção para Galk e Sid. De repente, um grande número de soldados entra na catedral e o Yoma rapidamente foge. Galk pega Claire apesar dos protestos de Sid, dizendo que devem retribuir por ela ter salvado suas vidas. Reki chega à catedral e corre para Claire, que está gravemente ferida e sendo cuidada pelo padre Vincent. Claire mais tarde acorda e continua sua busca pelo Yoma, verificando todos os padres na catedral, mas não consegue encontrar um Yoma entre eles. Ela se pergunta onde ele poderia se esconder e então percebe que se escondeu entre os túmulos da igreja. Raki é visto caminhando pelos túmulos da catedral quando é atacado por um cadáver em um dos caixões. Claire chega e o salva antes de enfrentar o Yoma em batalha, junto com Galk e Sid. Claire corta um dos braços do Yoma, mas logo tem que parar, pois está se aproximando do seu limite. O Yoma ataca Claire em seu estado indefeso, mas ela é salva por Galk e Sid. Isso lhe dá uma abertura para cortar o outro braço do Yoma antes de dividi-lo ao meio. No entanto, Claire ultrapassou seus limites e está começando a despertar. Ela tenta decapitar-se com sua própria espada, mas Raki a segura, expressando seu desejo de permanecer com Claire, ajudando a parar o processo de despertar. Mais tarde, Claire e Raki deixam a cidade para o próximo trabalho. Nos tempos antigos, uma Claymore de cabelos compridos é vista matando Yoma em uma aldeia e parte antes de encontrar-se com um membro da organização chamado Orsai. Ele dá a ela um próximo alvo após apresentá-la como Claymore número 1, Teresa. Teresa entra em outra vila e começa a matar todos os Yoma até restar apenas um. Permanece. O último Yoma, disfarçado de humano, se esconde atrás de uma menina, mas Teresa o mata facilmente também. No dia seguinte, Teresa tenta deixar a vila, mas é interrompida pela menina. Teresa diz à menina que não é sua salvadora e a afasta várias vezes antes de entrar na floresta. A menina entra na floresta atrás de Teresa e continua a segui-la. Teresa elogia a menina por conseguir acompanhá-la, mas diz que não gosta de ser
seguindo. No entanto, os dois são subitamente atacados por bandidos. Quando um toca na menina, Teresa acidentalmente corta sua mão, achando que ele era um Yoma. Quando ela percebe que eles querem se divertir com ela, revela seu corpo e os provoca, perguntando se alguém se habilita. Enojados pelo que vem, os homens rapidamente vão embora. A menina continua a seguir Teresa, apesar de seus melhores esforços para despistá-la. Quando a menina se machuca, Teresa decide cuidar dela até chegarem à próxima aldeia. Ela lhe dá um banho e um pouco de sua comida enquanto isso. Mas ao observar a menina dormir, Teresa percebe o quão forte a menininha é. Na manhã seguinte, Teresa tem dificuldade em chamar a garota apenas gritando: "Ei!" Então decide que deveria nomear a menina. Eventualmente, ela escolhe chamá-la de Claire. Teresa informa Claire que a deixará na próxima aldeia e Claire começa a chorar, mas Teresa mantém sua decisão. Teresa sai para dar uma volta quando Claire adormece naquela noite, mas ela encontra o bandido cuja mão ela cortou anteriormente. Ele tenta novamente se divertir com ela, mas Claire bate nele na cabeça com um galho. Ele joga Claire no chão e começa a espancá-la, mas Teresa usa a própria espada curta dele para avisá-lo para se afastar. Ele a lembra que é proibida pela organização de matar humanos, mas ela diz que cabe a ela decidir se quer seguir as regras e o bandido foge em medo. Depois, Claire abraça Teresa e pergunta se ela está bem. Isso faz com que Teresa chore e a abrace de volta. Na cidade seguinte, Teresa compra uma nova roupa para Claire e então mata o Yoma que estava vivendo lá. Ela pede a alguém para cuidar de Claire e, apesar dos protestos de Claire, uma mulher gentil se oferece para cuidar dela. Teresa sai da vila, mas percebe bandidos em direção à cidade. Percebendo que o Yoma estava mantendo os bandidos longe da cidade, ela volta para encontrar Claire. Teresa chega à cidade apenas para encontrá-la em ruínas, e o bandido de um braço segurando Claire. Ele provoca Teresa, dizendo que irá cuidar bem de Claire antes de deixar a menina inconsciente. Teresa fica furiosa e mata todos os bandidos sozinha. Teresa é posteriormente cercada por 5 Claymores e Orsay leva Claire. As Claymores tentam executar Teresa, mas ela as derrota facilmente, mas as deixa vivas. Claire corre até ela, e Orsay pergunta o que está acontecendo. Teresa declara que encontrou um significado para sua existência. Ela viverá por causa de Claire. Orsay a avisa que ela irá se arrepender, mas ela vai embora mesmo assim. Orsay ordena que as Claymores de número 2 a 5 sejam enviadas para executar Teresa. 2 Claymores são vistos em uma vila lutando contra uma grande quantidade de Yoma, chamadas Sophia e Noel. Elas discutem sobre quem matou mais, Yoma. Elas também debatem sobre quem é a terceira no ranking. Outra Claymore, Irene, aparece e interrompe a discussão. Sophia e Noel perguntam por que foram reunidas, sabendo que qualquer uma delas poderia ter lidado com o Yoma. E Irene lhes diz que os números 2 a 5 receberam ordens para executar Teresa. Ela diz que foi rebaixada de número 2 para número 3, e que uma Claymore relativamente nova é a número 2. Nesse momento, Priscila chega, pedindo desculpas por estar atrasada, e então ela é apresentada como a nova número 2. Teresa e Claire estão hospedadas em uma pousada após matarem um Yoma na mesma vila. Claire adormece no colo de Teresa, mas a paz não dura muito, pois Teresa sente 3 Claymores entrando na vila. Irene encontra o quarto de Teresa e começa a atacá-la após uma breve conversa. Sophia ataca do piso abaixo, depois Noel tenta atacar pela janela, mas Teresa agarra Claire e salta para a rua. Embaixo, do lado de fora, ela é atacada por Priscila, e mal consegue se defender, chocada por nunca ter sentido o yoke de Priscila. Elas lutam, mas Teresa começa a ganhar vantagem. Irene, Sophia e Noel interrompem e cercam Teresa, acreditando que podem vencer se for 4 contra 1. Priscila pede desculpas a Teresa por não lutar 1 contra 1 e libera seu yoke. Teresa enfrenta as 4 Claymores facilmente, desativando Irene, antes de derrotar as outras 3. Irene fica frustrada, irritada que, enquanto elas haviam usado seu yoke, Teresa não havia liberado nenhum do dela. Teresa se posiciona atrás de Priscila, levantando sua espada para decapitá-la. Priscila começa a chorar e implora para que alguém a salve. Então Teresa embainha sua espada, dizendo que Claire a tinha feito suave. Teresa leva Claire, e as duas deixam a aldeia. Irene vai ajudar Priscila, mas essa liberta toda ao seu yoke e parte atrás de Teresa em fúria. Irene entra em pânico e ordena que Sophia e Noel a sigam. Quando confrontada, Teresa avisa Priscila para ir embora, mas a furiosa guerreira ignora e ataca. Priscila agora é poderosa o suficiente para lutar contra Teresa, o que forçou Teresa a liberar 10% do seu yoke. As outras 3 Claymores chegam a tempo de ver Priscila sendo dominada por Teresa. Irene então percebe que a extensão do poder de Teresa é muito maior do que qualquer um imaginava. Então Priscila percebe que ultrapassou seu limite e implora a Teresa para ajudá-la a voltar a ser humana. Teresa diz que a única coisa que pode fazer agora é matá-la, e Priscila concorda. Teresa se prepara para decapitar Priscila, mas a jovem guerreira consegue cortar as mãos de Teresa antes de decapitá-la rapidamente. Priscila prossegue para despertar completamente e então mata Sophia e Noel depois que tentam detê-la. Ela então corta o braço de Irene e faz um ferimento profundo em seu peito antes de voar para longe. Chorando, Claire avança e abraça a cabeça de Teresa. Atualmente, 3 novas Claymores, Miria, Queenie e uma Claymore sem nome, chegam à cidade, apenas para descobrir que Claire já cuidou das outras 4 que elas foram enviadas para matar.
Embora tenha sido bem sucedida, as ordens de Claire eram para aguardar reforços devido à possibilidade de um voraz entre os Ioma, então ela acaba sendo repreendida e relatada à organização por sua independência. Ação. O responsável de Claire revela a verdadeira natureza dos devoradores vorazes para Claire, e ele também explica que o que ela enfrentou na catedral mais cedo era um Ioma normal, apenas um pouco mais forte. Devorador voraz é o termo que a organização usa para se referir aos seres despertos, seres como Priscila. Ele então diz a Claire para desistir de perseguir Priscila, já que ela está entre as mais fortes dos despertos. Seres, mas como Claire está tão ansiosa para testar seus limites, ele a coloca em uma equipe designada para caçar um ser despertado. Claire é a última membro da equipe a chegar, e para julgar sua força, todos revelam sua classificação e experiência. Número 6. Miria, 6 encontros anteriores com seres despertos. Número 15. Deneve, 2 encontros anteriores com seres despertos. Número 22. Helen, nenhum encontro anterior. Número 47. Claire sem encontros anteriores. Ao ouvir o posto de Claire, os outros ficam chocados, e Helen até começa a zombar dela. Quando Haki defende Claire, Helen explica-lhe que as Claymores estão espalhadas pelo continente, divididas uma por região, e distinguidas por posto. Existem 47 regiões no continente deles. Em outras palavras, Claire é a Claymore mais fraca. A classificação de corte para caçar seres despertados geralmente está na casa dos 30, então o resto da equipe fica bastante surpreso ao ouvir a classificação de Claire. Classificação. Apesar das objeções de Helen, Miria aceita, pois é uma decisão tomada pela organização. Após caminhar por um dia, a equipe monta acampamento. Miria pede para Claire lutar com ela a fim de julgar sua força. Miria explica que quando viu Claire, sentiu como se estivesse na presença de uma imensa poder. No entanto, a luta sugere o contrário, pois Claire é completamente dominada e acaba desmaiando de exaustão depois. Na noite seguinte, a equipe se aproxima da cidade quando são abordados por um homem que diz ter sido enviado para levá-los ao local. No entanto, Miria sente o yoke dele e ataca, pois o homem à sua frente é o ser despertado que elas foram enviadas para cuidar. Mas as suas informações estavam completamente erradas. Diante deles está um ser despertado masculino, contra o qual tem poucas chances de vitória dada a força da equipe atual. Uma Claymore chamada Galatea é convocada por um homem de manto preto chamado Ermita, que lhe diz para direcionar seus sentidos para a cordilheira além. Lá, ela sente o yoke das 4 Claymores confrontando um ser despertado masculino. O ser despertado inicia a batalha arrancando o braço de Deneuve e jogando-a em um abismo. Helen e Claire começam a lutar contra o ser despertado, mas Claire é arremessada contra o penhasco. Helen então libera seu yoke, cortando alguns dos braços da criatura. No entanto, o ser despertado rapidamente recoloca seus braços e ataca novamente. Helen é salva quando Deneuve ressurge do abismo e ataca o ser desperto. Claire se levanta dos escombros e Helen lhe diz para recuar se valoriza sua vida, afirmando que Claire não tem nada a ver com essa luta. Helen fica curiosa sobre como pode haver um ser desperto masculino quando todas as Claymores são femininas. Enquanto lutam, Miria explica às suas companheiras que no passado a organização também havia criado híbridos masculinos e, embora fossem grandes lutadores, não hesitavam em liberar seu yoke, o que os tornava mais prontamente acordar. Miria diz aos outros que essa é a razão pela qual agora são criadas apenas Claymores femininas. No entanto, o despertado interrompe, dizendo a ela que está perdendo algumas informações e rapidamente esfaqueia Deneuve e Claire antes de cortar Helen nas costas, derrotando as 3. Enquanto isso, Haki olha para as montanhas pensando em Claire e o estalajadeiro pergunta sobre ela. Ele responde que ela foi para as montanhas por algum motivo, e o estalajadeiro expressa preocupação, dizendo que anteriormente várias Claymores foram para as montanhas, mas nunca voltaram. Miria agarra o corpo de Deneuve e sai rapidamente de perto do despertado. Ele tenta atacá-la, mas ela se apressa para recuperar os corpos de Helen e Claire. Ele percebe que ela libera 30% de seu yoke para enfrentá-lo na batalha, mas ela consegue feri-lo. Ele eventualmente a imobiliza e começa a mutilá-la e torturá-la. Helen tenta se levantar, mas ela não pode. De repente, Claire se levanta e diz a Helen que a batalha não acabou. Quando ela se aproxima do despertado, ele tenta atacá-la, mas erra. Ele tenta atacá-la repetidamente, mas falha novamente. Miria, observando, percebe que Claire consegue sentir o fluxo de yoke dele e está, na verdade, desviando dos golpes ao prevê-los. Então, Claire ataca e corta seus membros, pousando em suas costas. Ela tenta dar o golpe final em seu pescoço, mas é impedida pela armadura do pescoço dele. Ele a derruba, mas Miria se recuperou o suficiente para se levantar. Claire a avisa de que o ataque está vindo por baixo, e ambas as Claymores evitam um ataque surpresa. Com a super velocidade de Miria e a habilidade de Claire de sentir o yoke dele, suas habilidades correspondem e elas atacam e acabam com o despertado. Sendo, enquanto as 4 Claymores se recuperam de seus ferimentos, Miria sugere que a organização as enviou propositalmente para uma missão suicida, já que descobre que todas são encrenqueiras que podem ter despertado parcialmente. Deneuve prova essa teoria no local, excedendo intencionalmente seus limites para curar suas feridas. Para a surpresa das Claymores, ela não desperta do processo e suas feridas estão completamente curadas. Depois disso, Miria recomenda que o grupo mantenha silêncio e tente eliminar seu status de encrenqueiros. Em seguida, ela adverte o grupo para evitar as top 5 Claymores, Alicia, Beth, Galatea, Ofélia e Rafuela.
Ela aconselha o grupo a evitar lutar com elas a todo custo, já que uma batalha contra apenas uma delas levaria apenas ao desastre. Claire é enviada para enfrentar outro ser despertado com outra equipe. No entanto, para a surpresa de Claire, a equipe consiste apenas dela e de uma Claymore desconhecida para ela. De repente, a Claymore agarra Claire por trás, dizendo que ela tinha um cheiro familiar. Ela fere Claire para provar seu sangue, o que a lembra do sangue de um ser despertado. Logo depois, Reki chega e ataca a Claymore com sua espada, dizendo-lhe para se afastar de Claire. É nesse momento que Claire percebe que a guerreira é o número 4 da organização, Ophélia. Ophélia então corta as pernas de Claire e propõe um jogo. Claire tem que recolocar suas pernas enquanto Ophélia e Hack lutam entre si. Ophélia começará no nível de Hack, mas a cada minuto aumentará sua velocidade e força. Se Claire não se apressar, Hack será mortos. Hack e Ophélia entram em combate enquanto Claire tenta desesperadamente recolocar seus membros. Hack é gravemente ferido, mas continua a lutar, e Ophélia afirma estar impressionada com Hack e Claire e sua determinação de vencer. O ser despertado que eles deveriam caçar chega à cena disfarçado de uma jovem, acabando com a diversão de Ophélia. Ela então se transforma em sua forma desperta e destrói a cidade. Claire consegue salvar Hack. No entanto, Ophélia também sobrevive ao ataque. Ela percebe que as pernas de Claire não estão completamente curadas e se oferece para proteger Hack enquanto ela completa a regeneração. Claire acredita nela e tenta se curar apenas para ver Ophélia jogar Hack nos braços do ser despertado longe do seu alcance. Ser alcançada. Após ser imobilizada e provocada, Claire libera seu Yoki com raiva e consegue se libertar do aperto de Ophélia. Ela avança em direção ao ser despertado e salva Hack com sucesso. No entanto, ao fazer isso, ela revela seu estado meio acordado para Ophélia, que agora realmente deseja caçá-la. Claire então diz a Hack para se segurar nela e eles escapam. Ophélia quer ir atrás deles, mas é rapidamente impedida pelo ser despertado que quer se livrar de Ophélia primeiro e eles iniciam uma luta. Enquanto isso, Claire tenta se afastar o máximo possível, sabendo que a luta não vai durar muito. Parando na floresta, Claire diz a Haki para deixá-la, já que Ophélia só iria atrás dela. Haki recusa, dizendo que quer ficar ao lado dela, mas Claire o beija e promete que eles se encontrarão novamente. Com lágrimas nos olhos, Haki leva a sério as palavras de Claire e foge para a floresta. Claire é vista fugindo de Ophélia. No entanto, essa última logo a alcança. Ophélia a ataca e a fere facilmente, mesmo que Claire consiga prever seus movimentos. Ophélia mostra a Claire sua espada ondulante, que é realizada vibrando o braço da espada em alta velocidade, fazendo a lâmina parecer ondular como uma cobra. Na luta que se seguiu, Claire perde o braço direito e cai de um penhasco, mas fez isso de propósito para fingir sua morte e deixar Ophélia pensar que ela deu o golpe final. Raio. Infelizmente, Ophélia percebe o truque de Claire no último momento. Desesperada, Claire começa a atacar Ophélia, mas não acerta nenhum único golpe. No final, até mesmo sua mão esquerda restante é cortada e ela não consegue mais se defender. Quando Ophélia está prestes a dar o golpe final, um estranho aparece afirmando que sentiu uma familiar presença. Ophélia fica irritada com a intrusa aleatória e ataca descuidadamente, sem saber que a estranha não era outra senão a antiga número 3 da organização, Espada Rápida. Irene. Em meros segundos, Ophélia é rapidamente dominada e incapacitada pelo ataque de espada em alta velocidade de Irene. Quando Claire acorda, ela se encontra deitada em uma cama em uma cabana, com a mão esquerda novamente presa. Irene aparece e diz a ela que havia recolocado sua mão antes de ela desmaiar. Irene então lhe dá comida e diz para se recuperar, mas também menciona que Ophélia não está morta ainda. Claire e Irene falam sobre Teresa, e Claire revela sua razão para ter se juntado à organização. À noite, Ophélia é vista rastejando no chão, ainda gravemente ferida por Irene e chorando para que seu irmão a salve. Ela começa a liberar seu Yoki em fúria e para sobreviver aos seus ferimentos, o que eventualmente leva ao seu despertar. No dia seguinte, Irene treina Claire usando a Espada Rápida. No entanto, Irene percebe que Claire nunca dominará a Espada Rápida e corta o próprio braço para dá-lo a Claire. Claire hesita, mas aceita o presente de despedida, sabendo que precisa de sua força. Pouco depois de Claire deixar a morada de Irene, esta última é confrontada por Rafaela. Em outro lugar, com a ajuda do braço direito de Irene e da recém-adquirida técnica de espada rápida, Claire luta contra Ophélia, que despertou. Durante a batalha, Ophélia finalmente percebe que despertou ao ver uma imagem de si mesma no reflexo do lago. Ela fica paralisada de choque, permitindo que Claire se liberte e cause algum dano. Infelizmente, ela não tem controle total sobre o braço de Irene e não consegue terminar o ser despertado. Ophélia então oferece um novo jogo. Claire precisa cortar através do corpo dela e chegar até o fim sem perder o controle sobre o braço. E despertar. O jogo começa e Claire corta seu caminho através do corpo despertado de Ophélia. Ophélia comenta que odeia pessoas como Claire, que esperam e arriscam suas vidas descuidadamente, sabendo que não tem chance. Para seu aborrecimento, ela perfura Claire, que precisa parar no meio do caminho. Ophélia grita com ela e a lembra das pessoas que deixaria para trás se morresse. Parcialmente graças ao incentivo do vestígio da humanidade de Ophélia, Claire consegue cortar todo o seu corpo. Ophélia então permite que Claire a mate. Incapaz de contatar Claire por 3 meses após o despertar e a morte de Ophélia,
a organização decide enviar Galatea para rastreá-la. Enquanto isso, Claire procura por Hack, disfarçada e com seu Yoki suprimido, em um local... cidade. Ela quase esbarra em um grupo de Claymores, em busca de um ser despertado. No dia seguinte, Claire continua sua busca por Haki e encontra um par de irmãos. A menina lhe conta sobre um garoto, Haki, que estava procurando por ela. Em breve, uma Claymore gravemente ferida mancava até a cidade e conta a Claire que o grupo foi capturado. Ela parte para resgatá-los. Sem que ela soubesse nesse momento, eles estavam sendo torturados para despertar. Claire chega numa caverna habitada por dois seres despertados, a Abissal conhecida como Rifle do Oeste, e seu amante e protetor, Kaga. Em sua confrontação com Kaga, Claire é resgatada por Galatea. Enquanto tenta lutar contra Kaga novamente, Claire supera seu limite e quase desperta, mas é trazida de volta no último segundo pela técnica de sincronização de Yoki de Galatea. Eles então descobrem uma corrida secreta por armas entre os três seres das profundezas do norte, oeste e sul, e as intenções de Rifle de juntar o máximo de tropas despertadas ao seu lado antes da inevitável confrontação. Enquanto Galatea ganha tempo distraindo Kaga, Claire corre para salvar Jane, a única Claymore capaz de penetrar a armadura pesada de Kaga com sua técnica especial de espada perfurante. Quando Claire encontra Jane, o corpo do número 9 já está completamente despertado, mas milagrosamente sua mente ainda é humana. Jane implora a Claire que a mate enquanto ela ainda é humana, para que possa morrer como humana. Claire, entretanto, tenta o mesmo método que Galatea usou nela para trazer Jane de volta. Felizmente, ela consegue e o corpo de Jane retorna à sua forma humana. Depois de dar a Jane um pouco de tempo para se recuperar, as duas Claymores juntam-se a Galatea e a luta com Kaga continua. Quando as coisas parecem estar em seu ponto mais sombrio, Claire finalmente aprende a controlar completamente a espada rápida. E isso permite que Jane use sua espada perfuratriz para penetrar na armadura de Kaga. Quando eles quase matam Kaga, Rifle interfere dizendo que para o bem ou para o mal, ele é seu homem e que não pode deixá-los matá-lo. Após Claire cortar o Abissal com sua espada, Rifle revela o nome do Abissal do Norte e sua localização. Em seguida, ela desaparece, deixando Galatea, Claire e Jane para trás. Galatea então pede a Claire que a siga de volta à organização, mas essa se recusa e Jane se levanta para protegê-la. No final, Galatea decide poupar Claire e Jane e vai embora. Depois que Galatea vai embora, Claire também continua sua jornada, seguida por Jane, que lhe deve após ser salva. Na floresta, Rubel e Rafaela confrontam Claire e Jane, e Rubel dá a Claire a missão de ir para as Terras do Norte junto com 23 outras Claymores para caçar vários seres despertos que se reuniram lá. Ele também menciona que Haki foi para lá, dando a Claire ainda mais incentivo para ir. Claro, Jane insiste e é enviada junto como... Bem, uma vez lá, Claire se reúne com Miria, Helen e Deneve. As 24 Claymores reunidas se dividem em 5 equipes lideradas por Flora, Undine, Verônica, Diane e Miria. Mais tarde naquela noite, Claire encontra-se com o resto do grupo de caça em uma caverna próxima para discutir o que aconteceu desde a última reunião deles. No entanto, Jane aparece e inicialmente não é bem-vinda, principalmente por Ellen, mas é aceita no grupo por causa de seu estado meio desperto, que era o segredo que Miria, Deneve, Helen e Claire estão mantendo. Claire então conta a Miria, Deneve e Ellen sobre seu encontro com Rifle, mas depois pergunta sobre as chances de sucesso da missão no norte. Miria responde que as chances de sucesso são 0, porque o Abissal do Norte, Ili, é o líder por trás dos seres despertos reunidos. Toda a missão é simplesmente uma jogada para ganhar tempo para a organização elaborar um plano muito mais infalível para se defender. Infelizmente, enquanto todas as Claymores estão descansando, 3 batedores despertados atacam a cidade. Eles conseguem matar vários civis antes que as guerreiras possam se reagrupar. A si mesmos. O time de Jane ataca o ser despertado vendado, enquanto o time de Flora é enviado atrás do ser despertado encapuzado. Investindo rapidamente, Flora tenta matar o ser despertado encapuzado com seu Wind Cutter, mas ele altera o ataque dela usando sincronização de Yoki e então assume o controle de Carla. Claire, no entanto, desencadeia sua espada rápida e força a criatura a abandonar seu disfarce humano. Entretanto, as coisas não estão indo bem para Jane, cuja equipe já foi derrotada. Devido às circunstâncias, a equipe de Verônica aparece para ajudar Jane, enquanto a equipe de Undine vai ajudar a de Flora. O que resta das equipes de Undine e Flora ataca um ser despertado parecido com uma tartaruga, mas Undine logo tenta atacar sozinha. A princípio, a técnica de sincronização de Yoki da criatura não consegue controlar ela devido à sua grande força, mas ele logo a faz perder o controle ao causar sua aura a surto. Claire e Deneve mal conseguem salvá-la e continuam o ataque, mas são pegas pela técnica em seu lugar. No entanto, para contrariá-la, as duas liberam intencionalmente seu Yoki e superam seus limites. Enquanto isso, as equipes de Jane e Verônica ainda estão lutando contra o outro ser desperto. Helen, Verônica e Cynthia tentam enfraquecê-lo para ganhar tempo para Jane preparar sua espada perfurante, mas elas são... ferido. Eventualmente, porém, Jane está pronta, e enquanto Ellen para os movimentos do ser desperto com seus braços extensíveis, o número 9 destrói seus membros com sua técnica. Cynthia e Verônica então o eliminam, porque estão intencionalmente ultrapassando seus limites. Claire e Deneve não despertam, chocando o ser desperto à sua frente.
Eles então retomam o ataque com Deneve cortando parcialmente o pescoço do monstro, mas ela não é forte o suficiente para finalizá-lo. Undine aparece e auxilia com sua força, e as duas decapitam o despertado. Antes de morrer, a criatura assume o controle de duas guerreiras mais fracas e tenta fazer com que se matem uma a outra, mas Claire e Flora acabam com ele de uma vez por todas com as técnicas da espada rápida e do cortador de vento. As 5 equipes derrotam os 3 despertos. Seres. Alguns deles sofrem ferimentos graves, mas não há fatalidades. Em outra área, Haki é mostrado vagando nas ruínas de uma cidade já destruída por Ioma. Lá, ele conhece uma jovem que mais tarde é revelada como Priscila. Priscila tem um repentino interesse por ele, e Ailey, a cuidadora de Priscila, convida Haki a acompanhá-los. Ele permanece determinado a proteger Claire, persuade ele a ensiná-lo a arte da espada. Enquanto isso, Priscila continua a demonstrar um interesse aparentemente inocente e pacífico por Haki. Enquanto está com os dois, Haki aprende mais sobre as Claymores e descobre a presença dos guerreiros em Pieta. Na cidade, Deneve confronta sua capitã, Undine, sobre sua abordagem imprudente ao combate depois que ela deixa a equipe em um acesso de raiva. As duas eventualmente se reconciliam ao revelarem suas motivações para se tornarem Claymores. Enquanto isso, Flora, a capitã de Claire, desconfia de Claire por causa de seu braço emprestado e a desafia, perguntando-se como seu Windcutter se compararia contra o Quick. Espada. No entanto, antes que as duas possam lutar, Diana interfere. Claire revela que Elina lhe emprestou o braço depois que Claire perdeu o braço direito em batalha. Ela também revela que está atrás da desperta Priscila, e essas revelações ganham o apoio e a confiança de Flora. Enquanto isso, Ailey encontra seu tenente, Regardo, em um lago próximo e ordena que ele traga toda a força de seus seguidores despertos para aniquilar Pieta. Ailey e Priscila dirigem-se para Pieta enquanto as Claymores se preparam. As Claymores desempenham bem contra o ataque das criaturas despertas, forçando Regardo a entrar na luta para evitar mais baixas. Exibindo seu poder, ele despacha Verônica e Undine com facilidade. Enquanto isso, Haki descobre Priscila em uma caverna comendo as entranhas de um homem. Haki grita para Priscila parar. Diane é perfurada no estômago logo após a morte de Undine. Claire ataca Regardo em fúria, deixando Flora sem proteção. Flora é cortada ao meio verticalmente a partir da testa. Seu próximo alvo é Miria, a capitã remanescente e a mais forte das Claymores reunidas. Helen, Claire e Deneve tentam de tudo para impedir Regardo de erradicar Miria. Elas são facilmente dominadas, a luta continua e Deneve é mutilada por Regardo. De volta à floresta, Haki decide deixar Priscila e Ailey após ouvir que Claire está em Pieta. Miria luta contra Regardo e no final, até ela é superada pela velocidade e agilidade dele. Na verdade, ela abusou de sua imagem pós-fantasma apenas para acompanhar-se. Enquanto ela está prestes a ser morta, Claire consegue cortar o braço de Regardo sem que ele perceba. Regardo, animado com a perspectiva de um oponente digno desde que ele o venceu, começa a levar a luta a sério e a apreciá-la. Haki chega e testemunha a Claire parcialmente despertada. Determinada a vingar a suposta morte de Jan, Claire libera quantidades perigosas de energia e eventualmente corta Regardo em pedaços enquanto Diane recupera a consciência. Incapaz de retornar ao seu estado normal, Claire pede a Helen que a decapite para que ela não despertar. Enquanto isso, Priscila reconhece a energia de Claire e acredita que ela seja Teresa, à medida que suas memórias retornam. Claire detecta a presença de Priscila, então avança em direção a Priscila. Intrigado pela situação, ele ordena que suas forças permaneçam à margem enquanto ele observa a situação. Em resposta à situação, a organização despacha Galádia, os olhos da organização, para examinar o conflito no norte. A luta entre Claire e Priscila ocorre dentro de um vulcão enquanto Ailey observa a batalha. Priscila, que não percebe que se tornou um ser despertado, repele facilmente Claire, a quem acredita ser Teresa. Enquanto isso, Diane e Haki viajam em direção ao campo de batalha. Quando Claire está prestes a ser morta por Priscila, Miria, Helen e Deneve a salvam. Elas conseguem chegar a um ponto estratégico, mas Priscila libera totalmente seu poder, já que ela ainda não havia despertado completamente naquele ponto. Ela derrota as 3 Claymores sem esforço. Determinada a vingar Teresa, Claire libera totalmente sua energia na tentativa de derrotá-la. Claire, quase completamente despertada, então continua a batalha, apesar de Priscila ainda dominar a luta com aparente facilidade. Quando Claire reúne poder mental suficiente e repete para si mesma todo o propósito de sua luta, ela tem flashbacks de Teresa. A Claire desperta, ataca-a com múltiplos golpes devastadores. Priscila volta à forma humana e está prestes a ser morta quando Haki intervém, mas Claire, incapaz de se controlar, ataca-o também. Diane recebe o golpe e, embora fatalmente ferida, consegue fazer com que Claire retorne à forma humana para retribuir pelo que Claire tinha feito por a dor por perder sua camarada. Priscila é então resgatada por Ailey. Nas cenas finais, Miria, Helen, Deneve e Claire anunciam seu desejo de deixar a organização e partir em jornadas separadas, com Helen viajando com Deneve e Rock com Claire. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!